Vamos lá, galera. Vou falar de uma coisa aqui agora importante, tá? Vamos lá. Máquina dedicada para banco de dados. Galera, olha só. Deixa eu falar um negócio para vocês. Banco de dados é o seguinte, tá? Você pode ter o N8N, Typebot, isso, aquilo, parará, pereré, beleza. Fluxo, você vai lá, exporta o fluxo, salva o JSON do fluxo do N8N, vai lá, salva os arquivos, né, do Typebot, salva lá as bases de dados, né, do seu DeFi e tal, beleza. Salva as stacks do seu VPS. Agora, banco de dados, negão. Se você perder, acabou a brincadeira. Acabou. Esquece, zera tudo, volta tudo do zero. Então, gente, banco de dados não dá para brincar. Banco de dados não dá para brincar, ok? Então, máquina de banco de dados requer uma máquina dedicada. Isso é praticamente uma obrigação, tá certo? Agora, o cliente está com caixa baixo, não dá para ele contratar uma máquina dedicada de banco de dados, vai ter que ser tudo na mesma máquina. Maravilha. Coloca num contrato que ter a base de dados na mesma máquina de operação implica um aumento considerável dos riscos à base de dados do cliente e que se ele perder o banco de dados, a responsabilidade é dele, não é sua. Beleza? Tira da reta, ok? Porque, gente, os bancos de dados são o coração das tuas aplicações, irmão. Se o banco de dados der pau, nada mais roda. Nada mais roda. Sem o banco de dados, as aplicações não funcionam. Então, você precisa garantir a segurança, a estabilidade, a resiliência desses dados. Isso é fundamental, ok? Vamos lá. Lembra que lá em cima eu falei para vocês, né, sobre o IP, né? Lembra que eu falei? Defina um IP primário. Mas antes de você botar esse IP em operação, é interessante que você faça uma higienização desse IP. Renato, que raio é isso? A higienização e quarentena é o seguinte. Pode ser que alguém já tenha usado aquele IP para fazer um monte de besteira, para fazer disparo em massa, spam, tentativa de invasão. Então aquele IP pode estar ferrado. Entendeu? Então quando você monta uma máquina nova na Hetzner, né, e você contrata um IPv4 público, esse IP ele se torna teu, né? E aí, o que acontece? É importante que você deixe esse IP em quarentena por uns 30 dias. Para quê, gente? Porque 30 dias é o tempo, mais ou menos, que as empresas como Spam House e outras empresas levam para falar assim, não, beleza, esse IP aqui está inativo, então vamos tirar ele da base de dados. Para poder limpar esse teu IP. Para quê? Para que você não venha a ser bloqueado assim que você começar a usar o IP de novo. Entendeu? Então isso é muito importante. A higienização e quarentena dos seus IPs de trabalho, tá, gente? IP é uma ferramenta. Se esse IP ele tá ferrado, não adianta nada disso que eu ensinei até agora. Você simplesmente não vai conseguir trabalhar, tá bom? Outra coisa importante, ative os firewalls de borda na sua aplicação. Renato, não estou na Hetzner, como é que eu faço? Na Cloudflare, você tem a funcionalidade de firewall de borda. Só é um pouco mais complicado para configurar lá, tá? Teria que ter uma aula à parte. Mas ative o firewall na sua máquina para que você seja capaz de proteger o seu swarm, tá? Proteger o seu cluster de máquinas, tá? SSH mantém sempre fechado, tá? Para você poder, acessível apenas por quem? Pelo Portainer, acessível pelas máquinas que vão falar com ela e pela tua máquina de casa, se você tiver condições, por exemplo, de botar um IP fixo, ok? Sempre que você puder, em vez de senha, usa a sua chave SSH, tá? Chave SSH é muito mais seguro do que ficar botando senha, beleza? E aí tem algumas portas que sempre tem que estar disponíveis para o teu swarm, tá? Aqui tem alguns exemplos, a 2377, a 7946, a 4739, a 9444, são portas que sempre tem que estar disponíveis, são portas de comunicação do Docker Swarm para poder passar os comandos. Beleza, gente? Na próxima aula a gente continua falando de funcionalidade.